Bom dia, meu povo, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E agora a gente vem falar aqui novamente sobre o que está repercutindo na internet de forma muito negativa. E também tem muitos que são a favor de tudo que vem acontecendo com o juiz Sérgio Moro. Olha só, a esposa dele foi uma das primeiras a se pronunciar após o pedido de demissão. Pois é, por meio da página oficial que possui, Rosângela Moro se pronunciou após o marido Sérgio Moro ter pedido demissão do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O compartilhamento de uma foto das instalações do próprio, agora ex-local de trabalho do marido, ela agradeceu por todo o tratamento que recebeu, principalmente durante o tempo em que ele morou na casa. A toda a equipe do MJSP, em especial aos que mudaram suas vidas e rotinas para morar em Brasília, meu abraço e reconhecimento pela equipe brilhante que vocês são, escreveu Rosângela na legenda da publicação que fez na rede social. Já Sérgio Moro anunciou a demissão do Ministério da Justiça e Segurança Pública após ter passado 1 ano e 4 meses como um dos integrantes da equipe do governo Bolsonaro. A saída de Moro do ministério foi anunciada pouco depois do atual presidente do Brasil ter tomado a decisão de trocar o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, que tinha sido indicado para tal posto pelo agora ex-ministro. Moro disse que o problema não é a troca em si, mas o motivo pelo qual Bolsonaro tomou a atitude. Segundo o agora ex-ministro, Bolsonaro quer colher informações dentro da Polícia Federal como relatório de inteligência. O presidente me disse mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa de contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher relatórios de inteligência, seja diretor, seja superintendente, e realmente não é o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação, afirmou o agora ex-ministro durante o pronunciamento, que deixou muita gente de boca aberta e com uma pulga atrás da orelha referente ao presidente da República. Falei para o presidente que seria uma interferência política. Ele disse que seria mesmo, também disse Moro, principalmente por meio do Twitter, como não podia deixar de ser. Muitos internautas e até famosos repercutiram tal assunto. Nomes como José de Abreu e Oscar Filho, entre vários outros, fizeram questão de comentar sobre o pedido de demissão de Sérgio Moro. A saída de Moro gera uma enorme frustração. Tudo indica que as mudanças tão defendidas pela população ficam adiadas, em especial a agenda anticorrupção e o combate firme ao crime organizado e às milícias. Além disso, o Brasil deveria estar focado agora na superação dessa pandemia. Gastar tempo com politicagem e, ainda pior, com interesses pessoais e não coletivos é desperdiçar a oportunidade preciosa de salvar vidas. Chegou a escrever Luciano Huck nas redes sociais, almejando, claro, uma futura presidência. Haja visto que a Rede Globo já encostou ele na parede para saber se ele vai ou não ser um futuro candidato à presidência da República nas próximas eleições. Vale lembrar que após crítica de Bolsonaro, Mandetta ganhou o apoio de mulher de Sérgio Moro nas redes sociais. Pois é, em paralelo, uma campanha em defesa do titular da saúde subiu ao topo das menções no Twitter com a hashtag Somos Todos Mandetta, apoiada por diversos políticos. A advogada rendeu homenagem a Mandetta minutos depois de o presidente Jair Bolsonaro dizer que o ministro extrapolou e precisa de humildade e que não o admitiu porque está no meio de uma guerra. Rosângela Moro adaptou uma frase que tinha vindo sendo usada pela militância lavagista em defesa de Moro, em Mandetta Trust, ou seja, em Mandetta eu confio, em inglês, escreveu ela. Os apoiadores da Operação Lava Jato, que tinha à frente das ações penais o ex-juiz Sérgio Moro, adaptaram a frase em Good We Trust ao ministro, a estampa em Moro We Trust ganhou cartazes e camisetas em manifestações
pelo país. A advogada postou uma foto de Mandetta em seu perfil no Instagram e escreveu: entre a ciência e achismo, eu fico com a ciência. Se você chega doente em um médico, se tem uma doença rara, você não quer ouvir um técnico? Mandetta tem sido o médico de todos nós e minhas saudações são para ele. Ao mesmo tempo, o presidente também já andava insatisfeito com a postura de Moro durante a pandemia e já reclamou do ministro da Justiça a interlocutores. Moro e os ministros da Economia, Paulo Guedes, o mais popular do governo, endossaram as medidas de isolamento social que o presidente deseja reverter a todo custo, contrariando ao que prega o Ministério da Saúde. Bem, é bem verdade que após a polêmica, a mulher de Sérgio Moro apagou uma publicação no Instagram. Vejam só, após provocar a ira das feministas em seu perfil no Instagram, no último sábado, Rosângela Moro, esposa do ministro Sérgio Moro da Justiça, como todos nós já sabemos, deletou a foto em que mostrava a mesa posta para o jantar, à espera do marido. Na legenda, Rosângela, que é advogada, escreveu: mesa posta, esperando o ministro da Justiça chegar no lar. Curitiba gelada e sopinha para aquecer o corpo. Sorry, feministas, mas amo cuidar de quem eu amo. Eu trabalho, eu pago os boletos e dou emprego e o meu motivo, mas amo cuidar. Bom final de semana. Beijo gelado de Curitiba. A publicação provocou inúmeras reações nas redes sociais, colocando o nome da mulher de Sérgio Moro entre um dos assuntos mais comentados do Twitter na manhã de domingo. O post também provocou respostas inusitadas, entre elas a escritora Antônia Pellegrino, esposa do deputado federal Marcelo Freixo. Mesa posta, esperando o mais gato deputado de Brasília para jantar. Marcelo Freixo. Rio de Janeiro gelado e sopinha para aquecer o corpo. Sorry, Rosângela Moro, mas também amo cuidar de quem eu amo. Eu também trabalho, também pago boleto, emprego e motivo. E também amo cuidar. Pobres das que têm acesso à informação, mas optam pela ignorância e preconceito típicos de quem ignora o que diz. De nada adianta ter poder e dinheiro para pagar boletos e não buscar aprender o conceito básico daquilo que se predispõe a falar. Achava que era um mal apenas do marido, mas pelo visto é de família. Você vai fazer muito bem ao seu marido se entender melhor o que é feminismo. Da próxima vez, ao tentar expor sua felicidade, sugiro que não tente atacar milhões de mulheres que lutam por um mundo mais igual, inclusive para você. Bom final de semana, beijo caloroso, de muito amor, do Rio, escreveu Antônia. Olha aí, galerinha, a esposa de Sérgio Moro foi atacada. A advogada não aguentou e teve que tirar de vez a publicação do Instagram. Bom, disso nós já sabemos, mas o estrelismo da esposa de Sérgio Moro não para por aí. Ela agora fundou uma ONG em seu nome. Isso mesmo, ela quer mostrar que o nome dela pode chegar sim aos topos da parada. Olha só, dessa vez, Rosângela Moro, esposa do ministro da Justiça Sérgio Moro, lançou nas redes sociais uma organização não governamental com um nome que reflete o narcisismo e a vontade de ocupar o posto da primeira-dama em um futuro próximo. No meio do caos, nasceu uma instituição para fazer a diferença e mostrar resultados. Escreveu em uma publicação com o logotipo e o slogan: mais oportunidade, menos diferença. O Instituto já tem página nas redes sociais, lançada também neste sábado. Bem, na publicação diz assim: hoje nasce o Instituto Rosângela Moro, organização sem fins lucrativos que tem por objetivo impulsionar projetos de impacto social que melhorem de forma significativa a vida dos brasileiros. Temos tanto a fazer, não é mesmo? Assim, inspirados pela energia do nosso povo, vamos trabalhar para transformar nossa realidade, fazendo a ponte entre os que o nutrem, os projetos com recursos e aqueles que os nutrem com trabalho, diz a primeira das 6 publicações da página. A advogada Rosângela Moro foi
procuradora jurídica da Federação Nacional das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais, FENAPAES, e fez lobby no Congresso Nacional, junto com o senador Álvaro Dias, para tentar aprovar um projeto de lei que cria um fundo de reserva nas parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil a ser utilizados para atender às situações emergenciais imprevistas ou imprevisíveis. Não podemos esquecer também que Rosângela Moro criticou a decisão do STF e defende mudança na Constituição a todo custo. A advogada, dessa vez, criticou nas redes sociais a decisão do Supremo Tribunal Federal, que derrubou a prisão após decisão em segunda instância e abriu a possibilidade de libertação do ex-presidente Lula. Se a interpretação que prevaleceu foi de que a atual Constituição exige o trânsito em julgado, não há outro caminho a não ser mudar a Constituição dentro dos procedimentos que ela mesma prevê, afirmou, ressaltando que trata-se de suas considerações, sem qualquer indícios de recado a quem quer que seja e sem vincular minha opinião à do ministro e vice-versa. Pois é, a saída de Moro tem pouco impacto e Bolsonaro começa a trocar sua base social, diz o Datafolha. Na opinião de Mauro Paulino, diretor-geral da Datafolha, e Alessandro Giannone, diretor de pesquisa, os resultados da mais recente pesquisa telefônica do Instituto mostram a polarização da opinião pública e a divisão do país quanto à imagem do governo. Há menos gente considerando Jair Bolsonaro sem partido em um presidente regular, enquanto taxas de aprovação e reprovação à sua gestão mantêm-se em parlamentares equivalentes, em patamares equivalentes. Um processo de impeachment ou eventual renúncia do presidente também dividem os brasileiros, escreveu em um artigo na Folha de São Paulo. Ao se comparar os dados da popularidade obtida agora com os observados em dezenas do ano passado, último levantamento com a pergunta de avaliação geral do governo, não se percebem grandes mudanças no total, mas quando se traça evoluções por estratos da população, confirma-se tendências já verificadas nas pesquisas realizadas pelo Instituto sobre a epidemia do coronavírus ao longo dos últimos meses. A ligeira alteração nos perfis que sustenta os indícios de apoio a Bolsonaro. Os diretores da Datafolha destacam em sua análise que se, por um lado, os efeitos da crise sanitária afastaram parte dos mais escolarizados e mais ricos da base do presidente, por outro, agregam segmentos mais carentes e dependentes da política pública, especialmente na economia. Em relação à pesquisa de 4 meses atrás, assinalam, Bolsonaro perdeu popularidade principalmente entre os que possuem renda familiar superior a 5 salários mínimos. Nesse segmento, que corresponde apenas a 10% dos brasileiros, a aprovação do presidente caiu 11 pontos percentuais. Por outro lado, entre quem tem renda de até 2 salários mínimos, aproximadamente 60% dos entrevistados, a taxa de ótima ou bom subiu 8 pontos ao mesmo período, grandeza idêntica à observada entre os trabalhadores autônomos e informais, com renda familiar de até 3 salários mínimos, habitados, na teoria, a receber o auxílio emergencial liberados pelo governo. Neste contexto, como não se foram feitas pesquisas de avaliação geral do governo nas últimas semanas, mas sim levantamentos específicos sobre o desempenho da gestão no combate à epidemia, não é possível mensurar de forma direta os efeitos do pedido de demissão de Sérgio Moro sobre a popularidade de Bolsonaro. Os contrastes que se observam justamente nesse segmento de menor renda e escolaridade apontam para o impacto ainda incipiente. O baixo grau de informação e o ruído que o episódio pode ter provocado em estratos que possuem elevado peso quantitativo na composição do eleitorado minimizaram seu alcance e os reflexos se concentram nos mais escolarizados e entre os que ganham mais de 5 salários, que já vinham criticando o presidente em função de seu depoimento no combate ao coronavírus. Já agora, começou o processo de afastamento de Jair Bolsonaro, uma notícia que abalou
todos os fãs desse presidente que agora está em apuros, ao solicitar ao STF investigação das declarações do ex-ministro Sérgio Moro a respeito das conversas e atos inconstitucionais do ainda presidente Bolsonaro. O chefe da PGR, Augusto Aras, deu na prática início ao processo que poderá afastar o presidente da República. A bola está com o ministro Celso de Mello. Ele tem 3 opções, ou relata que o presidente tem que ser investigado por crimes comuns, ou por crimes de responsabilidade, ou que não tem que ser investigado. A última opção é a menos factível, diante da repercussão das avassaladoras palavras do ex-ministro. O mais provável é que ele opte entre crimes comum e crime de responsabilidade, e é claro que caberá ao Pleno definir a questão. Tanto quanto outra hipótese terão de ser o aval do Congresso Nacional, a arena de todas as batalhas políticas. Quem vai decidir, portanto, se o delito pode ser enquadrado como crime comum ou crime de responsabilidade é o STF, mas quem autoriza a abertura do processo, num caso e no outro, são deputados e senadores. É muito provável que no STF Bolsonaro perca a parada. Não tem muito como interferir ali, mas ele já se prepara para a batalha no Congresso, atraindo as forças no centrão para o seu lado, em troca de cargos que serão transformados em votos quando se fizerem necessário. O atual momento pandêmico, por incrível que pareça, favorece a Bolsonaro, porque enquanto todos estiverem confinados em suas casas, há pressão sobre os deputados do Centrão, que serão o fiel da balança. Na votação, não será tão contundente quanto seria com o povo na rua. O irônico é que Bolsonaro quer acabar com o confinamento o quanto antes e seus opositores defendem o que fica em casa. Olha só, pessoal, e já já traremos aqui a notícia onde mulher de Moro dá uma indireta feminista e conta sobre o assédio que juiz recebe. Vejam só. Antes disso, a ficha pode ter caído para muitos, que agora Kennedy Alencar, na notícia de demissão da Polícia Federal. Bem, e a notícia que não quer calar: demissão na Polícia Federal teria relação com Luciano Hang, dono da Havan. Olha só, uma notícia muito polêmica. Em meio às notícias sobre o suposto pedido de demissão de Sérgio Moro do ministro da Justiça, que teria como combate a demissão do diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, o jornalista Kennedy Alencar foi ao Twitter para sinalizar a troca no comando da Polícia Federal, que teria relações com um empresário como Luciano Hang, das lojas Havan, e com o empreiteiro Meyer Joseph Nigri. A Polícia Federal de Valeixo disse a Moro que apoiadores mais ativos de Bolsonaro na internet têm forte admiração por 2 empresários em especial, Meyer Joseph e Luciano Hang. Tuitou Alencar. A informação vem em meio a especulações de que Bolsonaro teria decidido demitir Valeixo, braço direito de Moro, pelo fato da Polícia Federal estar encampando uma investigação contra as milícias digitais que atuam nas redes sociais. Os empresários citados seriam financiadores dessa estrutura que espalha fake news na internet. Olha aí, galerinha, mais uma notícia contundente. Veremos aí nos próximos dias o resultado de tudo isso. E vejam só, mulher de Moro dá indireta para feministas e conta sobre o assédio que recebe. Pois é, a mulher do juiz federal Sérgio Moro, a advogada Rosângela Wolff Moro, concedeu uma entrevista para a revista feminina Cláudia durante os processos de investigação da Lava Jato. Seu marido ganhou grande notoriedade pela mídia e populares na forma de como conduz as operações, colocando na cadeia nomes de empresários e políticos. Rosângela contou como é a vida com o famoso juiz federal. Durante a entrevista, a advogada contou como é o impacto da Lava Jato na sua vida e na de seus filhos adolescentes com o juiz. Ela tem 42 anos e recentemente está defendendo seu marido em um processo que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva moveu contra ele. Questionada sobre o assunto relacionados ao movimento feministas e cotas, a advogada é enfática, defendendo direitos iguais entre homens e mulheres, mas não gosto de radicalismo, sou pelo respeito à diferença de opiniões.
Ela fala que foi criticada por ter feito uma página no Facebook com o nome Eu Moro com Ele, acusando-a de ser ciumenta e querer marcar território. Rosângela não perdeu a postura ao dizer que sabe do seu valor e que ela é a única responsável pelo seu sucesso. A mulher de juiz dá uma indireta para as feministas. Sobre as feministas, adoro gentilezas. Sérgio abre a porta do carro para mim até hoje. Eu acho o máximo. Ela diz que também não compactua com dizeres de que, por exemplo, o Congresso deve ter frações iguais para mulheres e homens. Dizem que acredita que a escolha deve ser a partir da capacidade técnica de cada um. Olha aí, galerinha, e não para por aí. Já em questão do assédio, Rosângela Moro fala que devido à popularidade de seu marido, ele é uma pessoa muito assediada pelas mulheres. Ela conta que o juiz mostra mensagens que chega para ele e acha engraçado. Sérgio Moro já chegou a receber mensagens com músicas românticas na madrugada. A advogada diz que não se preocupa com isso, mas que quer que o assédio se mantenha bem longe. Outro assunto polêmico que a mulher de Moro conta é sobre o aborto. Ela diz que é a favor da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a autorização do procedimento até o 3º mês de gestação. Olha aí, galerinha, mais uma informação polêmica da mulher, esposa de Sérgio Moro, Rosângela Moro. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, galerinha.